Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, 9 de abril de 2023, domingo de Páscoa. Desejamos a você uma feliz, santa e abençoada Páscoa. O Senhor ressuscitou. Você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam, a partir das 9 horas da manhã de domingo, ou ainda no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias, sempre a partir das 8h30 da noite de domingo, além da TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube, né? Só entrar lá e procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações dos vídeos, as mensagens do nosso bispo, também que a gente publica todas as semanas. Hoje nós celebramos a ressurreição do Senhor. O Senhor vive, Cristo vive e nos quer vivos é o tema de hoje. Nossos convidados, o padre Leandro Teles, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, com formação em Filosofia e Teologia, mestrado em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorando em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Atualmente ele é pároco da paróquia de Lourdes, em Caxias, e chanceler do bispado. Olá, padre Leandro, obrigado pela presença. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Felipe, irmã Claire e todos os ouvintes. Jesus ressuscitado nos dá a sua luz nesse dia tão especial. Nós temos conosco também a irmã Claire da Silva, religiosa da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, graduada em Psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, vice-diretora do Colégio Madre Milda em Caxias, membro da Pastoral da Esperança da Paróquia de Lourdes e também membro da equipe de coordenação de pastoral da Diocese de Caxias. Olá, irmã Claire, feliz Páscoa, obrigado pela tua presença. Olá, feliz Páscoa, Felipe, feliz Páscoa, Padre Leandro, e feliz Páscoa para todos que estão ouvindo neste momento. Nós estamos, ao longo do tempo das semanas da Quaresma, nós falávamos sobre a doutrina social da Igreja, os diferentes temas, aspectos, capítulos. No domingo passado falávamos sobre o amor de Deus que se derrama na cruz pela humanidade, a teologia e a espiritualidade da Semana Santa, a força que o Tríduo Pascal tem na vida das pessoas. E hoje, então, nós vamos falar um pouco de como a ressurreição de Cristo também se reflete na nossa vida. Padre Leandro, qual o paralelo que a gente poderia traçar entre o menino que nasce na Gruta de Belém, porque não tinha lugar nas hospedarias, e o Cristo que morre na cruz quase sozinho, mas que ressuscita como primícias da humanidade? É um paralelo realmente muito interessante, porque nós vemos que desde o princípio, do início da sua vida até o fim, até a cruz, Jesus foi rejeitado, né? Ele nasce e Maria e José o acolhem, né? Só Maria e José. Os bichinhos, os bichos. Os bichos do presépio, os pastores e os magos, né? Mas todo o resto, os poderes constituídos, né? Herodes, os poderosos, eles se sentem ameaçados com a presença de Jesus desde o começo, né? Desde a mais tenra idade. E esta rejeição, essa hostilidade a Jesus vai continuar durante toda a sua vida pública. Os evangelhos nos mostram a cada episódio essa hostilidade, essa rejeição da pessoa de Jesus e da sua palavra, do seu anúncio do reino de Deus, das suas obras. Tudo aquilo que Jesus fala e faz
desafia os poderes constituídos, desafia o contexto cultural, religioso, político, socioeconômico, de toda aquela sociedade daquele tempo e de todos os tempos, né? Continua sendo uma palavra que desafia, que questiona, que coloca também o nosso tempo, a nossa cultura, a nossa sociedade em crise, né? Então, toda a vida de Jesus, desde o começo, desde o presépio, como você disse, ele teve que nascer no estábulo, porque o rejeitaram na hospedaria, né? Não tinha lugar para ele. Então, até o fim, até a cruz. A cruz é o máximo da rejeição, né? A cruz, a morte na cruz, era o tipo de morte mais vergonhosa possível no contexto daquela época. Vergonhosa em todos os sentidos, né? Inclusive fisicamente, porque o crucificado, ele era posto na cruz totalmente nu, né? Com o objetivo justamente de ridicularizar, de despir a pessoa de toda a sua dignidade, né? E expor a pessoa ao máximo. Então, era o tipo de morte reservada justamente aos criminosos mais execrados pela sociedade, né? E então era o tipo de rejeição, de desprezo mais extremo possível naquela época. E Jesus aceitou se submeter a tudo isso para ser fiel à sua missão, para ser fiel ao Pai, à verdade que ele anunciou, pregou e viveu, e também para ser fiel ao seu amor pela humanidade, como diz o Evangelho de João, amou-nos até o fim, né? Até a última consequência, até essa rejeição tão extrema que significava a cruz. Resumindo tudo, eu diria, o menino de Belém, aquele menino tão terno que a gente celebra no Natal, esse menino nasceu para isso. Ele nasceu para enfrentar a cruz. Ele nasceu na sombra da cruz. Até tem umas imagens interessantes, né? Da arte cristã que nos mostram isso. Já no presépio, já na manjedoura, nós contemplamos a sombra da cruz sobre este menino. Então, o menino de Belém, toda a vida de Jesus, a sua encarnação, o seu nascimento e toda a sua vida está direcionada para a cruz. Para a cruz, obviamente, para a ressurreição. Irmã Claire, como é que o sofrimento de Jesus, né, no alto da cruz, toda a agonia, e não só no alto da cruz, mas todo o processo da noite, da traição, como esse sofrimento de Jesus pode impactar no ser humano? Quando a gente olha a cruz de uma forma superficial ou distante, né, da fé, de fato, a gente pode pensar que Deus o abandonou, né? Deus abandona o filho nesse estado, né? E nos causa, com certeza, tristeza, uma angústia muito grande, desolação, ao olhar, né, essa imagem assim. Portanto, ao olharmos, né, com os olhos da fé, com o coração completo, né, da nossa fé, nós podemos contemplar essa imagem. E contemplar é diferente de simplesmente olhar, né? Porque a gente, contemplando, nós podemos fazer a experiência não só do sofrimento, não só da morte e da dor, mas também de um amor incondicional, que nós sabemos, né, que Deus, que o Pai estava também, né? Impacta no sentido de atrair
não só os olhos, mas também a nossa própria vida, nosso coração, para fazer essa experiência desse amor incondicional, que nós somos chamados a fazer essa experiência. Então é uma grande oportunidade de se deixar, né, nós nos deixarmos tocar por essa imagem de uma forma transcendente, diríamos assim, né? Transcender a nossa capacidade humana para que Deus faça em nós também, né? Espaço, pessoas imbuídas dessa experiência, como eu disse, não só da dor, mas de um amor incondicional que leva à vida. E nós podemos perceber também, o quanto o sofrimento de Jesus também se reflete na vida das pessoas. Muitas vezes, Sim. uma pessoa com câncer, com uma situação Uhum. complicada, né, muitas vezes ela configura o seu sofrimento Isso aí. ao sofrimento do crucificado. E é nessa dimensão que nós podemos fazer essa experiência, né? Colocar o nosso sofrimento juntamente com o sofrimento de Jesus e fazer essa transformação, né? De esperança, de doação. Eu conheço várias pessoas que conseguem fazer isso, assim, oferecer o próprio sofrimento para, né, inclusive para transformações de outros corações, né? No sentido de trazer para Jesus, trazer para a dimensão de uma experiência de muito amor, embora com muita dor, né? Eu acho interessante nesse tríduo pascal que a gente viveu, né, que a gente concluiu ontem com a vigília pascal, nós, fomos também percebendo os momentos que a riqueza da liturgia da igreja nos propõe, né, seja na quinta-feira, né, quando se faz a transladação do Santíssimo, né, e a desnudação do altar. Começa ali um clima um pouco de luto, um clima estranho, vamos dizer assim, uma coisa um pouco que não é normal na vida da igreja, né? A vida da igreja é sempre muito alegre, muito festiva, né? Claro, nós temos os momentos, sobretudo de Quaresma e Advento, que são tempos mais de reflexão e de conversão, mas é algo muito diferente. O Tríduo Pascal, ele, eh, em mim, ele impacta muito nessa experiência do esvaziamento, né? E como é interessante, eu por muitos anos participei da encenação da Via Sacra nos pavilhões da Festa da Uva. De manhã cedo, na Sexta-feira Santa, as batidas do martelo, né? Aquilo que rebomba nos prédios da cidade também, porque aquilo é um lugar aberto, então são estouros assim, e o quanto isso vai fazendo sentido, a liturgia da igreja vai nos propondo este sentido, né? Nós vamos permitindo o nosso sofrimento se assemelhar ao sofrimento de Cristo. Claro que nunca vai ser nada igual ao que aconteceu com Jesus, mas na nossa humanidade nós podemos nos aproximar. Padre Leandro, então a gente falava, né, antes do Jesus que foi rejeitado desde o início. Então, na época, ele atraiu o olhar de todos no alto da cruz. Todo mundo estava zombando dele, né? Desce da cruz se tu é Deus, né? Aquela coisa. Lá atrás, no nascimento, os pastores e os magos foram adorá-lo, né? Muitos daqueles que depois na cruz viram o que aconteceu, depois disseram, de fato era o Filho de Deus. Mas depois de tudo, do fato consumado. Devemos também nós olhar para Cristo, voltar o nosso olhar, porque a gente corre o risco muitas vezes de perceber um Cristo sem cruz, então só um Cristo glorioso, ou só um Cristo morto. Então, qual que deve ser o nosso olhar voltado para Jesus nesse tempo? É muito interessante essa questão, Felipe, que você coloca, porque aqui está o sentido realmente de todo o mistério pascal que nós celebramos e que é o centro de toda a nossa fé, de toda a nossa igreja, de todo o cristianismo, né? O centro realmente é isso. É o crucificado ressuscitado, né? Como nos diz São Paulo.
O Cristo da cruz é o Cristo da glória. Interessante que no Evangelho de São João, mesmo a passagem que nós refletimos esta semana, na terça-feira, por exemplo, na terça-feira da Semana Santa, quando Jesus diz, logo que Judas se retira da ceia, né, que Jesus diz para ele, vai fazer logo o que tu tem para fazer, né? E aí Jesus diz, agora o Filho do Homem foi glorificado. Então, no Evangelho de São João, justamente a glória do Filho, ou a glorificação do Filho, é justamente a morte na cruz. Na cruz, na morte da cruz, ali está a glória do Filho, porque é a glória do amor. A glória do amor é a entrega, a doação de si mesmo, até o sacrifício. E foi isso que Jesus fez. Então, na cruz, nós temos uma imagem, uma visão da glória de Jesus, do Jesus glorioso, do Jesus vitorioso, porque é a vitória do amor. Paulo aos Gálatas vai falar, né? Nossa glória é a cruz. Exatamente. Nossa glória é a cruz. Nós nos gloriamos na cruz de Cristo. Então, quando nós olhamos para a cruz, e aquilo que Jesus diz no Evangelho de João também, né? Quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim, né? Por isso que para nós o crucifixo, na tradição católica, na liturgia, mas também na arte cristã de todos os séculos, o crucifixo, né? O Jesus crucificado, ele tem essa força de atração tão grande do nosso olhar, do nosso coração, ocupa um lugar central também nas igrejas, no espaço litúrgico, na nossa casa, por causa de tudo isso que vocês falaram. A gente se identifica, o ser humano, as pessoas que sofrem, né? As pessoas que sofrem se identificam com o Cristo sofredor. Primeiro ponto é esse, um ponto bem antropológico. A gente se identifica com aquele homem sofredor. Mas a gente olha para aquele homem sofredor na cruz com uma esperança. Com a esperança de que o nosso sofrimento também vai ser redimido, vai ter uma vitória, vai ter uma ressurreição, vai ter uma solução, né? Então, a cruz nos atrai pela esperança de uma ressurreição, de uma resposta de Deus, de uma vitória sobre o sofrimento, de um sentido maior para o nosso sofrimento, como você falou, unindo o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. A cruz é o sinal de que Deus não nos abandona, talvez. Com certeza, de que Ele está conosco na hora da dor. Claro, nossos sacramentos, obviamente, né? Mas olhando por essa ótica muito da devoção também e da piedade popular, muitas vezes, né? Com tudo o que a gente reflete na Semana Santa, a Via Sacra, as procissões, todos esses momentos, eu acho que é justamente o sentido de que no nosso sofrimento com o crucificado é que Deus não nos abandona. E eu só para pegar esse gancho, se eu posso, quando a pessoa está dentro de um contexto de um sofrimento muito grande mesmo, que é uma dimensão que a gente quase não consegue entender, há uma sensação de abandono, inclusive do próprio Deus, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Como Ele permitiu isso? Então é nesse contexto que eu acredito muito que a fé vem nos tirar desse lugar do abandono, né? Que pode sim, e tá tudo bem se sentir assim, não é o problema, né? Por isso que a gente fala o quanto que é importante a comunidade de fé, acolher essas pessoas, né? Nós como cristãos, nós como pessoas, né, que está ali na comunidade, e ao encontro dessas pessoas. Porque não tem problema sentir o abandono. A questão é, vamos fazer com que isso se transforme numa experiência, né, de esperança, de entrega, muitas vezes, né? E assim
Com essa reflexão tão rica, nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de abril. Feliz Páscoa, fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 9 de abril de 2023, domingo de Páscoa. Desejamos a você uma feliz Páscoa. Hoje o nosso tema, Cristo vive e nos quer vivos. Nossos convidados, o padre Leandro Teles e a irmã Claire da Silva. Irmã, a gente falava lá no primeiro bloco sobre o sofrimento, né? A negação de Jesus, o sofrimento, Jesus que atrai o nosso olhar para ele. E agora acho que é importante a gente pontuar a questão do luto também, que é algo que toca a todos, né? Em algum momento ou já perdemos ou vamos perder alguém que amamos, né? Que marca a nossa vida. E é o momento em que o nosso tempo, o tempo Cronos, o tempo do homem, ele se cruza com o tempo de Deus, né? Que é o tempo Kairos, podemos dizer. Como a fé na ressurreição de Cristo pode nos ajudar a viver esse processo de luto, de morte? Como é que a gente pode viver a partir da fé na ressurreição? O luto é um processo de muita dor, como a gente falava também, né, antes, de dor, de solidão, porque cada um passa por esse momento, né? E às vezes a pessoa que está vivendo esse processo do luto, ela também, de alguma forma, pode se sentir abandonada, né? E ao mesmo tempo, e é nesse tempo, na verdade, é nesse período que pode sim acontecer a grande experiência, né, do ressuscitado. Porque depende muito do contexto da pessoa, depende muito das buscas dessa pessoa, né? Então, assim, quando a pessoa ela tem uma espiritualidade cultivada, como a gente fala, né, que ela busca na oração, busca em grupos, e às vezes grupos de apoio que tem esse viés também de uma espiritualidade cristã, que tem a ressurreição como pauta, né? Nós temos a experiência dos grupos que a gente acolhe, atende, escuta, né? Se faz, sim, não só pessoal, mas também familiar, essa experiência, né? Então, por isso que a importância desses espaços, inclusive nas comunidades, né? Como igreja também. E, ao mesmo tempo, essa pessoa pode passar de um sofrimento intenso para uma experiência de leveza, onde a morte, a perda, ela acaba sendo ressignificada para ajudar outras pessoas que também está passando por esse momento, né? Então, assim, às vezes pessoas que têm, por exemplo, uma tragédia, né, perde alguém numa tragédia, faz daquela aquela experiência dolorida algo para lutar por alguns direitos, né? Por exemplo, uma tragédia né, de uma morte Boate Kiss. trágica, né? Levanta-se uma bandeira no sentido assim, bom, eu perdi, né? E eu não quero que outras pessoas passem por esse momento também. Então, isso é uma transformação, né? Da morte para a vida, da morte para uma esperança. Então, coloca-se toda a experiência de um sofrimento, aparentemente quase impossível, né? Por exemplo, uma mãe perdendo um filho, um pai, enfim, né? Qualquer tipo de situação ela é complicada. A gente sempre diz, algumas é um pouco mais intensa, né? Porque o vínculo é maior. E se transforma num movimento muito mais amplo do que o seu círculo, né, de família, assim. Isso, no meu ponto de vista, é a forma de viver, sim, a vida nova, né? Passar da morte para a ressurreição também, onde várias outras pessoas vão ser, de alguma forma, ajudadas a compreender um pouquinho mais esse mistério. É um mistério, de verdade, assim, a partir de uma fé, né? A partir da fé nesse Cristo ressuscitado que a gente está falando.
Eu acho que aqui também é importante, né, a gente falar do próprio, na nossa diocese, né, está no plano de pastoral, na organização de pastoral da diocese como uma das prioridades de pelo menos nas paróquias que são referenciais para a cidade de Caxias do Sul, que é a maior, mas para as outras para as outras cidades da diocese, que ao longo deste ano e do próximo ano nós possamos pensar, semear a pastoral da esperança, né, para também conseguir ouvir, acompanhar, cuidar dessas pessoas, porque muitas vezes é o que a gente fala, né? No momento do sepultamento ou nesses momentos que são anexos à questão da morte, missa de sétimo dia, as atividades que são ali próximas desse processo do luto, ou a gente ganha as pessoas, inclusive as famílias, ou nós perdemos muitas vezes essas pessoas, né? Se daqui a pouco, no momento do sepultamento, ou o sacerdote, ou o ministro, alguém falou algo que caiu mal naquele momento, nós podemos perder essas pessoas. Mas também é o momento de a gente ganhar elas e trazê-las para junto de nós, para fazer o processo, de fato, de ressurreição, também nesse meio. É porque, na verdade, esse momento, como ser humano, né, se fica numa situação assim de perdas, não é perda só da pessoa, mas é perdidos, né? Aonde que eu vou, o que que eu faço? Tem pessoas que não conseguem nem imaginar entrar dentro de uma casa sem aquela determinada pessoa que perdeu. Muitas vezes o medo de entrar na casa. Né? A pessoa fica perdida. A pessoa fica perdida. Isso é muito natural. Né? É natural quando você tem todo um vínculo com uma determinada pessoa e essa pessoa não está mais lá. Né? Então, acredito sim que você disse. Como igreja, nós temos essa missão, diríamos assim, né, para acolher de alguma forma. Padre Eleandro, como a morte e a ressurreição de Jesus nos ajudam a olhar o horizonte finito da nossa vida? Né? Agora nós falamos do processo de luto, mas agora olhando Felipe, o Padre Leandro, como é que a fé na ressurreição, a questão, todo o processo da morte e ressurreição de Cristo pode nos ajudar a olhar como indivíduos para o horizonte da nossa vida que vai terminar um dia? Exatamente. Eu penso, eu não sei, eu tenho uma experiência, inclusive pessoal, né? Vivi isto e para mim a ressurreição, a fé na ressurreição é uma coisa muito prática. Porque as pessoas às vezes imaginam, mas isso aí é muito teórico, né? Falar de vida eterna, falar de ressurreição dos mortos, não sei o que, é uma coisa totalmente abstrata, né? Que não tem nada a ver com o mundo da vida concreta das pessoas, nossa família, nossa vida, nosso dia a dia, o mundo real, né? É como quase uma ilusão, uma fantasia, ou como diria o velho Marx, isso aí é ópio, né? Ópio do povo, a religião é o ópio do povo, é uma ilusão, né? Uma fantasia. Ao contrário, o cristianismo, a nossa religião, ela é totalmente concreta. Nós acreditamos não num Deus que está lá distante, no céu, totalmente separado, distante, né, longe. Não, nós cremos num Deus que se encarnou, que se fez carne e que fez a experiência, como nós falávamos antes, fez a experiência do sofrimento humano e da morte humana. Cremos num Deus que morreu na cruz, e isso é uma fé muito concreta, e é por isso que as pessoas, o povo simples, o senso comum, como falávamos antes, a piedade popular, as pessoas se identificam com esse Jesus crucificado, porque isso lhes fala do próprio sofrimento pessoal, familiar, que as pessoas enfrentam. Então, aqui a fé, ela se materializa, ela se torna algo muito prático. E por isso a ressurreição, a fé na ressurreição, ela também é prática, porque ela nos ajuda
a desenvolver essa resiliência, né? Essa força que a gente precisa quando a gente passa por essas situações de cruz, de sofrimento e de morte na nossa família, com as pessoas que nós amamos. Eu, pela experiência que tenho, por exemplo, com os funerais, com os sepultamentos, que todos os dias, né, nós padres lidamos com isso, desde visitar os doentes no hospital, na UTI, em casa, depois todo o processo de sepultamento e tudo isso, como a gente observa a diferença de fazer um sepultamento, de acompanhar um caso de doença, de morte, de uma família, de uma pessoa, a pessoa que está morrendo, e a família dela, que tem uma fé consciente, amadurecida, profunda, na ressurreição de Cristo, acredita na vida eterna, acredita na ressurreição, e um caso que as pessoas não têm essa compreensão, não têm essa fé, não têm essa crença. É totalmente diferente. A forma como as pessoas vivem essa dor é diferente. A forma como a pessoa encara a morte, o processo do morrer, o luto, é totalmente diferente. Então, aqui, a fé na ressurreição, ela tem um efeito muito prático, porque ela nos ajuda concretamente a enfrentar a morte, a elaborar o luto, a desenvolver uma visão de esperança, de resiliência, de fortaleza interior, espiritual, mas também psicológica, emocional, enfim, é um fator fundamental para nos dar uma outra visão do sofrimento e da morte. Eu aqui, agora, Padre Leandro comentava, eu lembrando do evangelho que nós refletíamos durante a quaresma, da morte de Lázaro, da ressuscitação de Lázaro, como a fé de Marta vai, né, eu creio que ele ressuscitará no último dia. E Jesus pergunta, né, tu crês isso? Eu te disse que se tu crês, tu verás coisas grandes. Né? Então, agora com essa fala do Padre Eleandro, me veio muito à cabeça esse evangelho de Lázaro. Né? Como a gente, construindo uma fé consciente, a gente vai conseguir trilhar um caminho mais sereno de vida e de morte também. Sim, só para pegar, porque eu lembrei de uma pessoa com muita fé, com uma vivência muito grande de comunidade e também, né, trazendo essa dimensão. E perde-se uma pessoa muito amada da família e ela se culpava muito por estar sofrendo. Então, acho que há uma diferença muito grande ali, no sentido de colocar a nossa esperança, né, no ressuscitado, que é essa dimensão da fé. Mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que nós somos humanos. Nós temos essa questão, sim, do sofrimento. Você perdeu alguém muito amado, muito querido. Como é que você não vai sofrer? Então, assim, não é que, se eu estou sofrendo é porque eu não acredito? Será que a minha fé é tão pequena assim? Não, né? O sofrimento é inerente. Jesus sofreu também, né? Pela própria, que nem você disse, né? Assim, chorou, enfim. Então, assim, o sofrimento é humano. A carne sofre. O espírito também. O ser humano sofre, né? Mas Independente... é diferente sofrer com esperança e sofrer essa sem dimensão sentido, da né? fé vai nos ajudar a fazer esse sofrimento, né? Viver esse sofrimento de uma forma mais leve e consciente. Não, isso faz parte, mas eu acredito além disso, né? Eu tenho essa esperança de passar por esse processo. A ressurreição, a fé cristã nos ajuda a dar um sentido maior para o sofrimento. Né? E aí vale a pena sofrer. Isso, que é o que nos ajuda. Irmã Claire, aproveitando agora, né, esse teu comentário, né, da importância de nós podermos passar pelo sofrimento humano e conseguirmos elaborar o luto, né, do nosso sofrimento.
nós devemos evitar algumas expressões em toda essa situação de luto? Qual o risco de envolver Deus na morte das pessoas? Pode-se justificar na morte de alguém, Deus quis assim? Que é muitas vezes o que a gente ouve, né? Ah, Uhum. Muito Deus comum. quis, Deus colhe as melhores flores para junto dele. É. A questão da a estrela, uma estrela do céu. Qual que deve ser o nosso agir enquanto também referências da igreja em todo esse processo de luto das pessoas, para a gente não falar bobagem, né? Sim. Você falava a questão ali na hora, né, no momento que o sacerdote está ali junto com a família enlutada, recém, né, fizeram lá todo o ritual, né, do enterro, enfim, essa palavra ali que pode ajudar ou pode atrapalhar, mas não fica só ali. Na verdade, é algo que sempre a gente se preocupa muito quando a gente, né, estuda um pouquinho mais a questão do luto, da própria pastoral, né, o que falar. Muitas vezes a gente fala bobagem, mas na tentativa de ajudar. A gente quer tanto ajudar a pessoa que não pensa muito bem o que as palavras podem significar. Então, assim, a gente sempre comenta, né? Bom, no momento ali, se você não tem muita coisa para falar, fica silêncio, já é uma baita de uma ajuda. Ou se você quiser falar qualquer coisa, diga, eu estou aqui. Ou sinta, né, essa presença de solidariedade. Então, às vezes, a palavra só atrapalha, né? Mas o nosso gesto de estar presente, de se colocar a serviço, porque como a gente dizia, às vezes a pessoa fica perdida, ela não quer sair de jeito nenhum, não quer ir no mercado, não quer limpar a casa, não quer fazer nada. Quer ajudar essas pessoas? Eu digo assim, mais próximas, né? Se coloca à disposição. Queres que eu faça a tua comida? Enfim, vou no mercado comprar alguma coisa. Isso já é uma grande ajuda. Mas na palavra, se tiver que falar alguma coisa, seja muito, assim, pensa-se muito antes de falar para não causar, não impactar negativamente, né? E eu sempre penso assim, muitas vezes não tenho o que falar. Simplesmente abraçar a pessoa ou dizer eu estou aqui contigo, olhar bem para a pessoa, fazer com que ela sinta essa presença de não estar sozinha, né? Sem julgamento, sem achar coisas, né? E sim, às vezes a gente pode dizer isso que você disse, né? Ah, porque Deus só quer as pessoas boas próximas dele, então é cedo, mas ele, enfim, tem várias expressões que a gente escuta, né? E essa pessoa pode fazer essa experiência de que Deus está provocando uma dor nela. E, na verdade, a partir da nossa fé cristã, né, é o contrário. Então, sim, Deus está junto contigo, né? Porque Deus é o Deus da vida, é o Deus né? Enfim, é um Deus que quer te abraçar nesse momento, não deixar você num sofrimento, né? Então, essa presença de Deus a gente pode fazer através simplesmente da nossa presença orante, que eu digo assim, às vezes é orante mesmo, né? Trazer presente no sentido assim de uma força muito grande de oração, sem imposição também, porque às vezes a gente quer impor para a pessoa rezar, e a pessoa não quer rezar, a pessoa tá braba com Deus, e tá tudo bem, ela tá passando por um momento difícil. Agora, quem está fora, né? Fora que eu quero dizer assim, bom, você está ali como apoio, tem que entender que essa pessoa não quer saber, às vezes, de Deus naquele momento, porque ela está sofrendo, né? Então, para cuidar que a culpa não sobrecai, porque aí você está reforçando aquele sentimento. E aí a gente volta de novo, né? A ideia que o pai abandonou o próprio filho. Né? E, na verdade, a gente precisa... eu falo agora em termos, assim, no sentido de pessoas que vivem a fé cristã, vivem essa dimensão, né? A responsabilidade que nós temos também é muito grande nesse momento. Então, o silêncio, muitas vezes, é o melhor, e eu sempre digo um silêncio orante, porque não é ignorar a dor do outro, é acolher, né? E se colocar a serviço, à disposição, para fazer, às vezes, coisas simples que vai fazer a diferença na vida daquela família ou daquela pessoa.
Assim, nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé. Nós hoje tratamos do tema Cristo vive e nos quer vivos. Nós falamos aqui de sofrimento, de morte, porque passou a Sexta-feira Santa. Agora nós vamos, no terceiro bloco, falar sobre eternidade, ressurreição. Fique conosco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo de Páscoa, dia 9 de abril de 2023. Nosso tema, Cristo vive e nos quer vivos. Nossos convidados de hoje, Padre Leandro Teles e a irmã Claire da Silva. Padre Leandro, como é que nós podemos explicar de uma forma muito didática o que a gente proclama no creio, né? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Como é que... Não é fácil explicar de uma forma muito didática, porque, primeiro porque estamos falando aqui de um mistério, né? Então, a ressurreição da carne, como diz as palavras do creio, né? Ou a ressurreição do corpo, ou simplesmente a ressurreição dos mortos, né? E a vida eterna, são o mistério central, um dos mistérios centrais da nossa fé, da doutrina da igreja, né? Então, não é fácil explicar, porque a gente não tem como explicar isto de uma forma tão simples e clara. É um mistério, sempre será um mistério. Nós nunca vamos conseguir esgotar, explicar tudo, porque não estamos falando de matemática aqui, né? Não é tão simples como 2 mais 2 é 4, mas é um mistério que pertence a Deus. Só Deus é que sabe e conhece realmente como que é e como que será a nossa ressurreição e a vida eterna. Então, é o tipo de coisa que a gente diz, só quando chegar a nossa hora é que nós vamos ver como é que é, né? Porque é uma surpresa, é uma novidade que não faz parte desse mundo, não faz parte da nossa realidade física, né? Não é algo, a vida eterna, a ressurreição, não é algo que a gente possa levar para o laboratório lá da Escola Madre Milda, onde a irmã Claire tem os laboratórios lá, e mostrar para os alunos, olha, o corpo da ressurreição aqui é esse aqui, ó, é assim que funciona, né? Então, nós temos que, acima de tudo, confiar, acreditar, confiar no poder de Deus, confiar que o poder de Deus, o poder de Jesus ressuscitado é infinitamente maior do que o poder da morte, e entregar a nossa vida, entregar o nosso coração nesta confiança. Em resumo, a vida eterna para nós é aquilo que Jesus diz no Evangelho que você citou antes, né, Felipe, da ressurreição de Lázaro, aquilo que Jesus diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, nós cremos que, mesmo morrendo, nós vamos viver. Isso é a vida eterna. Nós cremos que a morte não tem o poder de destruir a nossa vida, a morte não tem o poder de destruir a existência, mas tem o poder de transformar. Então, a morte transforma a nossa vida terrena, a nossa vida física, em vida eterna. Vida eterna. Nós continuaremos vivendo, não mais aqui, não mais nesse mundo, mas no mundo de Deus, no reino dos céus, na morada eterna. O que o Padre Leandro traz agora me fez recordar o prefácio, né, do dia dos Mortos, do dia 2 de novembro, né, onde o prefácio que acontece, aquela oração antes do canto do santo, vai dizer, né, para quem crê, a vida não é tirada, mas transformada.
e desfeito o corpo mortal. Me recorda, Padre Leandro. Nos é dado no céu um corpo imperecível. Exatamente. E também acho que aqui é importante a gente contextualizar como é que no momento da morte humana, a questão de do juízo, como é que é a nossa questão de juízo particular, juízo final, um pouco o que a igreja nos ensina acerca disso. Isso. Então, estamos entrando nesses conteúdos daquilo que a gente chama escatologia, né? É morte, vida eterna, ressurreição. Na verdade, essa questão do juízo, né? Do julgamento particular, nosso julgamento particular logo após a morte, e céu, inferno, purgatório, ressurreição no último dia, né? Aquela ressurreição final, no fim dos tempos, tudo isso é um processo, né? Tudo isso está dentro daquilo que nós chamamos de ressurreição e vida eterna. Porque a ressurreição, ela é um processo que começa no nosso batismo. As pessoas acham que vida eterna, ressurreição, é só para depois da morte, né? Alguma coisa que vai acontecer só depois da morte ou no fim do mundo. Não. Na fé católica não é assim. É um processo que começa no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, nós já recebemos ali a vida eterna. No dia do nosso batismo, começa a nossa morte e ressurreição em Cristo. Por isso, iniciação cristã que não são só os 4 anos de catequese, né? Exatamente. A iniciação vai do início ao fim da vida. Do início ao fim da vida. E nesse processo, né? Nesse processo, porque a gente vai morrendo a cada dia, né? Até biologicamente, né? Nós estamos morrendo e estamos ressuscitando. As células estão se renovando no nosso corpo físico também, né? Nesse processo, depois da morte, aí temos o nosso encontro com Jesus, que é o nosso julgamento individual também, né? Onde nós vamos ver o que a gente fez na vida, como é que a gente viveu, né? Aí tem aqueles critérios do Evangelho que São João da Cruz resume dizendo: no fim da vida nós vamos ser julgados pelo amor que a gente viveu, que a gente praticou. E aí nós vamos ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. O purgatório já é o início do céu, né? É caminho. É caminho para o céu. Tem gente que confunde o purgatório com o inferno, mas não. Do purgatório só se vai para o céu, não se vai para o inferno, né? E aí é a nossa vida eterna. Então, onde é que estão os mortos? Vamos dizer de uma forma muito simples, né? Onde é que estão os mortos? Bom, os mortos estão ou junto com Deus, no céu, na vida eterna, ou no purgatório, né? Ainda se purificando para poder entrar na plenitude do céu, ou estão totalmente longe de Deus, naquilo que a gente chama inferno. E no fim dos tempos, no fim da história humana, então todos ressuscitaremos. Aí sim será a ressurreição final, né? A ressurreição plena, a plenitude da ressurreição, quando receberemos de Deus o nosso corpo mortal plenamente renovado, plenamente glorificado pelo poder de Deus. Aí não adianta ficar fazendo especulação para saber como é que vai ser esse corpo, se vai sair da onde, não sei o quê. Quando vai ser o fim do mundo. Quando vai ser o fim do mundo. Tudo isso é especulação que não faz parte da doutrina da igreja. Jesus deixou muito claro no Evangelho: ninguém sabe o dia nem a hora, só o Pai sabe. Mas como é que Deus vai fazer os nossos corpos ressuscitarem? Bom, Deus sabe, Ele sabe, porque Ele nos criou do nada e Ele pode nos fazer ressuscitar pelo seu poder, que é o poder da ressurreição, é o poder da vida, né, que só Ele tem. Irmã Claire, como é que a gente pode unir fé e vida, realidade e esperança ao falarmos da eternidade? Eu acredito que o Padre Leandro já fez toda essa reflexão, né? Mas no meu ponto de vista, assim, eu achei bacana a forma que o Padre Leandro explicou, que desde o batismo a gente está dentro dessa dinâmica, que é um processo. A vida é um processo, né? A vida é
É isso que você falou, né? Nesse sentido, assim, todos os dias a gente tem essa oportunidade. Eu vejo muito mais na questão, porque assim, a fé ela não está desvinculada da vida e não deve estar, né, separada, assim. Então a pessoa precisa no dia a dia reforçar isso dentro de si através de várias formas que a gente tem. Uma delas, sim, é a oração, sim, é o evangelho, né, a leitura diária da palavra de Deus. É na palavra de Deus, é na Eucaristia, é na convivência comunitária. Tudo isso vai fazendo com que a nossa vida tenha sentido, né, na dimensão da fé. Então, eu acredito que a comunidade, ela faz parte da minha vivência da fé. Então, eu vou buscar viver a comunidade. Então, isso é muito mais no sentido de uma decisão pessoal também, né, e, obviamente, comunitário. E a gente tem essa questão da coerência, né? Eu viver uma fé coerente. Não adianta eu viver uma fé individual, porque o Evangelho nos convida a sermos comunidade, né? A vivermos também com outros, para os outros. Que ali entra a questão da vocação, que a gente está celebrando este ano, né? Vocacional. Então, assim, todos nós somos chamados a vivermos a fé dentro de uma vocação, independente da qual eu optar, né? Eu optei pela vida religiosa, então eu vou viver a minha fé no caminho, né? Na minha opção da vida religiosa dentro de uma comunidade de igreja. E também tem uma médica e ela fala muito, e ela trabalha essa questão do luto, da morte, né? E ela diz assim que tanto a vida quanto a morte é natural, é um processo natural do ser humano. E para isso a gente precisa viver de uma forma também assim, não, sabendo que eu vou morrer. Ou seja, hoje eu posso ser melhor do que ontem, porque daqui a pouco eu não vou mais estar nesse mundo, mas eu vou precisar, aliás, eu vou poder, isso também é evangélico, né? Deixar minhas marcas aonde eu estou, né? E a pergunta é, quais são as marcas que eu quero deixar? Essa é a diferença, eu acredito, né? Então, e a gente está dentro de uma reflexão, né, do mistério pascal, e é muito forte esse convite para nós deixarmos, né, essa marca do testemunho da vida, morte, mas também da ressurreição. Eu sinto isso no meu coração, assim, né, sermos presença de ressurreição aonde a gente estiver, porque Jesus vive. E eu lembro da música do Jorge Trevisol, né? Certas coisas para dizer. Coisas para... O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar o que é que eu deixei para as pessoas. Como foi o meu jeito de amar. Isso. O que é que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar? Para que tenha valido a pena, para que eu não tenha vivido à toa, né? Nós seremos julgados, como o Padre Leandro recordou, São João da Cruz, seremos julgados pelo amor, né? Estão lá em Mateus 25 também os critérios, né? Estava com fome, com sede, preso, era peregrino. O que nós podemos viver ao longo dessa oitava pascal, desse tempo da Páscoa, para a gente conseguir também... Nós vivemos um tempo de conversão que foi o tempo da Quaresma, mas é uma conversão diária para podermos também viver a comunhão com o ressuscitado. Padre Leandro, o Papa Francisco, na exortação Christus Vivit, né, publicada depois do sínodo da Igreja sobre a Juventude, escreve: Cristo vive, Ele é a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. Tudo o que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida. Por isso, as primeiras palavras que quero dirigir a cada jovem cristão, mas não só os jovens, né, são essas: Ele vive e quer te vivo. Nós já falamos um pouco disso, mas gostaria de te ouvir também. Como proclamar a Páscoa na prática, essa ressurreição de Cristo na nossa vida e nas nossas comunidades? Essas palavras do Papa Francisco na Christus Vivit é de uma beleza impressionante, né? Isso aí é vida eterna, né? Isso é uma linguagem que ele usa,
para falar exatamente isso que a gente disse aqui. A vida eterna é isso, é uma eterna juventude, né? Mas não no sentido Da idade, né? Aquilo que as pessoas querem, ficar jovens fisicamente para sempre. Mas é essa vida eterna, né? Essa vida que se renova quando nós somos tocados por Jesus, né? Quando a palavra de Jesus, quando a fé em Jesus, a fé na ressurreição nos toca e nós passamos a crer nisso e a viver nessa esperança, nessa certeza, nós nos renovamos, tudo vai se renovando a cada dia na nossa vida e nós vamos experimentando essa juventude da alma, do espírito, do coração. A nossa vida vai se tornando sempre jovem, né? Por isso que tem tanta gente de 90 anos com uma juventude interior impressionante, né? Porque descobriu esse sentido da fé. Então eu volto à imagem do crucificado ressuscitado. Eu penso que a Páscoa, o mistério pascal, a festa da Páscoa, é para nos recordar isto. Na cruz, no crucificado, nós não vemos a imagem do fracasso de Jesus, da derrota de Jesus. Mas nós vemos ali a imagem da vitória de Jesus, que é a vitória do amor, em primeiro lugar, e é a vitória da ressurreição, porque Cristo não ficou na cruz, ele passou pela cruz para ressuscitar. A meta, o objetivo é a ressurreição. A ressurreição foi a resposta de Deus para o que aconteceu na cruz. Então, isso para nós é prático, porque isso nos ajuda a nós também termos essa visão, essa postura na nossa vida, essa esperança, essa certeza, essa força interior que nos vem da cruz, de que nós também vamos vencer pelo amor, passando pela cruz, pelas cruzes, pelos sofrimentos, mas que nós cremos num Deus que está conosco na hora da cruz e que nos ajuda a vencer a cruz, vencer o sofrimento e, por fim, venceremos também a morte com o poder desse amor que vem de Deus. Que alegria podermos ter refletido tanto nessa manhã de domingo. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo de Páscoa, dia 9 de abril, desejando a você mais uma vez e a sua família uma feliz, santa, abençoada Páscoa, uma oitava pascal bem vivida, um tempo da Páscoa bem vivido também para concluir no dia 27 e no dia 28 de maio, com a solenidade de Pentecostes, com a Romaria de Caravaggio aqui no santuário, que nós possamos viver todo esse processo, como vivemos a Quaresma, agora é tempo de Páscoa. Celebre com a sua família e em sua comunidade. Até o próximo domingo.